Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de meditarmos a respeito da bondosa e providente vontade de Deus de nos fazer participantes da vontade de Deus, da sua vontade salvífica. Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar cada um de nós, mas Deus quer se utilizar também de nós nesse mistério de salvação. Na primeira leitura, retirada da carta aos Tessalonicenses, nós vemos aqui São Paulo relatando o seu ministério, as dificuldades que ele teve que enfrentar e vendo que Deus tinha dado a ele forças para que ele suportasse todas aquelas dificuldades. Ele diz aqui: irmãos, bem sabeis que a nossa vinda até vós não foi em vão. Nós podemos encontrar em outras, o termo aqui colocado pode ser traduzido também: vós bem sabeis que a nossa vinda entre vós não foi sem dificuldade. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho. São Paulo aqui ele faz menção a um fato acontecido na comunidade de Filipos e que está relatado lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16 também. Vou ler aqui o versículo 21. Paulo e Silas são presos, são arrastados para a prisão. Lá eles são flagelados, dão-lhe uma surra em Paulo e Silas. Depois eles são jogados na prisão, com os pés presos numa tora com a corrente. Aí diz aqui que pela meia-noite, depois que eles apanharam, versículo 23, depois de lhes terem feito muitas chagas, isso aí foi um ato de flagelação, uma surra cruel, depois que eles estavam em ferida, depois que os seus corpos estavam em feridas, eles foram postos entre ferros na prisão, e à meia-noite eles começam a cantar os louvores a Deus. Acontece um terremoto, as trancas se abrem e todos os prisioneiros são soltos, e a história continua até aquele que cuidava dos prisioneiros se deixa batizar. E nós poderíamos nos perguntar: mas se Deus tem agido tão poderosamente, imagine, Deus fez aquele trovão, Deus os libertou da prisão, Deus deu força a eles para que eles conseguissem suportar as dificuldades de anunciar o Evangelho. Mas por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida de São Paulo? Porque, meus santos, Deus, vamos retomar a frase inicial, Deus quer nos fazer participantes da sua obra salvífica. Deus quer que nós o ajudemos na salvação das pessoas, mas Deus quer que nós o ajudemos com liberdade. Deus quer que nós participemos da obra salvífica com amor, não apenas como robôs. Isto é, Deus vai e faz com que São Paulo evangelize, e São Paulo evangeliza. Se fosse assim, São Paulo não faria com coração, São Paulo não amaria a Deus. Então Deus concede a graça a São Paulo, mas ao mesmo tempo espera de São Paulo uma colaboração, isto é, espera de São Paulo um ato de amor, para que, amando a Deus, ele também se sacrifique por aqueles a quem ele quer salvar. E nós vemos aqui, meus irmãos, na leitura de hoje, o coração amoroso de São Paulo. Ouçamos novamente essa leitura que é belíssima.
Irmãos, bem sabeis que a nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas, em meio a grandes dificuldades. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos a ponto de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. E aí segue, mais abaixo: tanto bem vos queríamos, isto é, nós vos amávamos tanto, que estávamos dispostos, que desejávamos dar-vos não apenas o Evangelho, mas até a própria vida. Vocês veem aqui então o crescimento no amor de São Paulo. Eu estava disposto a vos dar a própria vida. Meus irmãos, Deus então foi trabalhando no coração de São Paulo para que ele amasse a Deus com essa generosidade, com essa grande generosidade. Ora, é assim, meus irmãos, que Deus age no coração de cada um. Quando nós olhamos então para a figura que hoje nós celebramos, Santa Mônica, nós vemos que Deus não apenas se utilizou de Santa Mônica para converter Santo Agostinho, mas Deus queria que Santa Mônica crescesse no amor. Durante 32 anos, aquela mulher rezando pelo seu filho, derramando lágrimas pelo seu filho, fazendo penitências pelo seu filho, e parecia que quanto mais ela rezava, mais de Deus o seu filho se afastava. Porque, imagine, Santo Agostinho saiu de casa jovem, porque o pai queria que ele estudasse filosofia, letras e oratória. Então ele foi para Cartago estudar. O pai vem a falecer e Agostinho tinha então 17 anos, mas uma vida dissoluta, uma vida perdida, querendo apenas a glória dos estudos, porque era um rapaz muito inteligente, os prazeres das companhias, da bebida e do jogo, que ele se entretinha com tudo isso. E Mônica recebendo as notícias e cada vez piores notícias do seu filho. Ele se forma, se torna grande, mas ainda piora, porque começa a frequentar os maniqueístas, uma seita pagã. E Mônica continua ali, rezando, chorando. É célebre aquela frase dela quando vai procurar um bispo para pedir algum conselho dele com relação ao seu filho. E ela, enquanto conversava com ele, ela chorava. E o bispo diz: um filho de tantas lágrimas não se perderá. Continue vivendo assim, e ele não se perderá. E ela continua então nas suas orações, nas suas penitências, para que vocês compreendam. Ela vai atrás, o Agostinho com 29 anos, vai para Roma, já formado, vai se dedicar aos estudos, e porque, no seu emprego lá em Roma, e ela vai com ele. Ele engana a mãe e vai sozinho. Os dois vão para o porto, né? Digamos, vamos pensar nós aqui, os dois vão para o aeroporto. E a mãe vai rezar um pouco na igreja antes de embarcarem. E ele deixa a mãe sozinha lá. Depois ele vai escrever: a minha mãe na igreja por mim chorava e eu dela fugia. Porque ele queria viver a vida segundo a sua vontade. E essa santa mulher não desanima diante das dificuldades e continua rezando. E nós poderíamos pensar: mas padre, Deus queria a conversão de Santo Agostinho? Queria. E por que então tanta dificuldade? Porque Deus queria que aquela mãe amasse de tal maneira o seu filho, que o amor dela se assemelhasse ao dele, ao de Deus. Da mesma maneira que Deus queria salvar
os filipenses, os tessalonicenses, queria. E por que Deus permitiu tanta dificuldade na vida de São Paulo? Porque Deus queria que São Paulo amasse e desejasse a salvação daquele povo de uma maneira semelhante ao que Jesus queria. Jesus nos amou de tal maneira a derramar o seu próprio sangue. Ele nos amou e nos amou até o fim. São Paulo amou de tal maneira aqueles a quem ele pregou o evangelho, que estava disposto a derramar o seu próprio sangue. Santa Mônica amou de tal maneira o seu filho, que chegou um momento que ela desejava mais a salvação do seu filho do que a sua própria. Mas para isso, ela teve que fazer um percurso de 32 anos para crescer no amor. A gente às vezes olha para a história de Santa Mônica rezando por Santo Agostinho assim: a Santa Mãe rezando pelo pecador miserável filho. Quando não é bem assim. Deus estava fazendo crescer na santidade a mãe e o filho, em processos diferentes. Mas a mãe se santificava também ao rezar, se sacrificar e interceder pelo seu filho. Deus quer, então, meus irmãos, que de alguma maneira nós participemos nesta obra salvífica, nesta obra de salvação. Hoje, então, celebrar Santa Mônica, mãe de um santo, de Santo Agostinho, deve nos fazer, então, primeiramente, despertar no nosso coração um desejo, uma confiança, isto é, Deus quer a salvação de todos nós. Deus quer a santificação de todos nós. Mas Deus quer também a minha cooperação na salvação e santificação dos meus irmãos. Das esposas que rezam pelos seus maridos, dos maridos que rezam pelas suas esposas, dos pais que rezam pelos seus filhos. Deus quer a nossa cooperação. Deus não quer um bando de egoísta que vai para o céu. Não é isso. Deus quer pessoas que amam, que vão para o céu. Maridos que amam de verdade suas esposas e que se sacrificam por elas e que rezam por elas e que estão dispostos a sofrer por elas. Isso faz com que o coração daquele marido se torne um coração semelhante ao coração de Jesus, de modo que se salva ele e ela. E vice-versa, esposas que, não obstante as falhas e os pecados dos seus maridos, rezam, se sacrificam, se penitenciam e intercedem por eles e alcançam a salvação deles e delas, dele e dela. Nós poderíamos aqui falar também de Santa Mônica com o seu marido, Patrício, um marido difícil, violento e que atraía. E ela que intercedeu pelo seu marido e alcançou-lhe a graça da conversão. Ele, antes de morrer, já era um cristão, um homem temente a Deus. Mas aquela mulher, Santa Mônica, a sua santificação se deu no processo da sua busca de salvação dos seus filhos e do seu marido. Meus irmãos, hoje então, elevemos o nosso coração a Deus, elevemos os nossos olhos espirituais a Deus e agradeçamos as dificuldades que Ele tem nos permitido com a nossa família. Quais são as dificuldades na sua casa? São seus filhos? É o seu marido? É a sua esposa? É um parente de quem você cuida? Quais são as dificuldades mais próximas? Pois bem, louve a Deus, a sua santificação está acontecendo neste contexto também. Não é que o seu marido é o empecilho para a sua conversão. Não é que o diabo da sua esposa é o empecilho de você ir para o céu. Mas ela é instrumento de salvação para a sua vida. Aquele marido horroroso que Deus lhe deu é instrumento de salvação para você também. Você é bênção para ele e ele é bênção para você. E foi exatamente porque Deus deu aquele filho, aquela esposa e aquele marido.
Essa é a nossa visão de fé, meus irmãos, quando nós compreendemos que nada acontece por acaso, que nada passa além nem aquém da divina providência, da providência de Deus. Dobremos os nossos joelhos e peçamos a Deus que nos conceda a graça de nós, humildemente, participarmos também da salvação dos nossos irmãos, sejam eles nossos maridos, filhos, pais, irmãos ou amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.